O Apóstolo, terceira parte, capítulo 22, A Encruzilhada. No meio de uma muralha de escudos e acorrentado cada qual a um soldado, os dois apóstolos caminhavam de mãos dadas, e no caminho murmuravam sem cessar: O Senhor é meu pastor, não passarei necessidade. Ele me levará para verdes prados e para a margem de águas tranquilas. Em parte do trajeto, Pedro tornou a percorrer o caminho de sua fuga, mas ao chegarem à Via Sacra, em vez de o levarem para a Porta Capena, o conduziram para a Via Ostienses. No começo dessa estrada, os apóstolos foram separados. A paz seja contigo, meu irmão Paulo. A paz seja contigo, meu mestre e guia na fé. Paulo fitou por um momento o velho apóstolo. Viu-lhe os pés ensanguentados, feridos pelas pedras agudas, e sentindo o impulso de ajoelhar-se, disse ao companheiro: Deixa-me beijar os pés que acompanharam o Senhor quando ele estava entre os vivos. Mas Pedro o impediu, dizendo: Não, eu é que deveria beijar os pés que levaram a boa nova dos judeus a todas as nações do mundo. Abraçaram-se pela última vez e depois, ao serem levados para seus diferentes caminhos, ainda olharam para trás e Pedro gritou para Paulo: Em breve te verei na presença do Senhor. Ore por mim, apóstolo dos judeus, respondeu Paulo. Fizeram o velho Simão subir outra vez a colina com seus pés ensanguentados. Além da porta trigêmina ficava a ponte de Sublício. Quantas vezes os fiéis não o haviam levado por ali para as reuniões em casa de Priscila no Monte Aventino. Simão observou a encosta. Alguns transeuntes se detiveram. Seriam fiéis? Sim, pois mudando de direção começaram a acompanhá-lo e seus lábios se moviam como se proferissem orações. E à proporção que passavam pelas ruas do bairro judaico, o acompanhamento aumentava. Como que pregões silenciosos o precediam com rapidez, pois em todas as janelas apareciam cabeças. Vão crucificar o apóstolo Pedro? E as mães se apressavam a descer com os filhos nos braços para a rua. Simão viu a multidão de rostos tristes e pareceu-lhe ouvir um murmúrio de preces proferidas pelos seus lábios. E ao passar pelos que lhe aguardavam a passagem, o apóstolo sorria-lhes e todos, reprimindo a comoção, procuravam sorrir também. Não choreis por mim, murmurou Simão. Em breve estarei ao lado do Senhor. Vê-lo-ei como o vi esta manhã e agora ele não se separará mais de mim. Viverei com ele eternamente. E vós tereis a mesma felicidade. É o que vos prometo em nome de nosso Pai Celeste, do Deus misericordioso. Exultei quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. A paz seja convosco agora e sempre, meus filhos. E voltava-se para a direita e para a esquerda, sorrindo para os homens, mulheres e crianças apinhados junto às portas. Depois de atravessar o bairro judaico, Simão, subindo o janículo, chegou ao lugar da execução, onde a cruz já estava à sua espera. Mas antes de o crucificarem, os algozes o açoitaram, pois a lei ordenava que todo homem condenado à crucificação devia ser açoitado primeiro. Amarraram-no a um cepo e 2 legionários lhe retalharam o corpo com o azorrague de bolas de chumbo. Seu sangue brotava sob os açoites, mas a boca do velho apóstolo não emitia som algum. Os lábios se moviam em silêncio, como a recitarem uma prece em ação de graças pelo privilégio de sofrer como o Senhor. Como o Senhor? Pedro sobressaltou-se a este pensamento atrevido. Quem era ele para se comparar com o Senhor? Teria em verdade sofrido quanto ele? Não era um escravo fugido?
Quantas vezes negar o Senhor, quantas vezes se esquivar a sofrer o destino dele, quantas repelir a taça da amargura, até que o Senhor lhe aparecera para fazer-lhe a última admoestação? Como poderia, portanto, dizer que morria como seu Senhor? Os algozes, por fim, o desamarraram do cepo e o levaram quase carregado para a cruz. Então, lhe perguntaram qual o seu último desejo. Se quisesse, poderiam dar-lhe vinho, pois era um direito de todos os escravos que iam ser crucificados. Sim, tinha um último pedido. E no grego defeituoso que aprendera nos anos de suas peregrinações, rogou-lhes que o pregassem de cabeça para baixo na cruz. Os algozes não o compreenderam ou julgaram não tê-lo compreendido. De cabeça para baixo? O velho acenou afirmativamente e fracamente moveu as mãos para explicar o seu desejo. De cabeça para baixo, é como desejo que me crucifiquem. Embora estranhassem o pedido, os legionários o satisfizeram. Erguendo-lhe o corpo magro e lanhado pelos açoites, coberto com a estamenha esfarrapada, pregaram-lhe os 2 pés nos braços da cruz e as mãos embaixo da haste central. Os pés descalços apareciam nas pontas dos braços com os artelhos retorcidos e angulosos, como as raízes de uma oliveira antiga. Mas as pernas, de grandes ossos fortes, pareciam velhos troncos nodosos. Subitamente, os pés pareceram transformar-se em 2 rostos humanos sulcados de golpes e as chagas dos cravos em 2 bocas abertas vertendo sangue. Junto à terra, pendia-lhe a cabeça encanecida, mas ainda sorriam os seus olhos voltados para o pequeno grupo de homens e mulheres parados a certa distância. E ainda seus lábios se moveram, proferindo uma última saudação e uma última prece. Em seguida, ouviram-no dizer distintamente: Senhor, leva-me para teu lado. E pouco depois tornaram a ouvi-lo exclamar: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E os homens e mulheres de rostos voltados para o céu repetiram: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Houve um momento de silêncio. A cada latejo do coração o sangue descia para a cabeça. Os pés, nos braços da cruz, estavam agora brancos como a neve, e o rosto vermelho como uma flama. E súbito, afastando a cabeça da cruz e abrindo largamente os olhos injetados, o velho apóstolo, com a mesma entoação forte e jovial com que saudara o Senhor na Via Ápia, exclamou: Rabã, Rabã, Rabã. A cabeça tornou a pender e conservou-se imóvel. Enquanto em um dos extremos de Roma, na colina do Vaticano, o apóstolo dos judeus estava sendo crucificado, a sentença de morte do apóstolo dos gentios era executada na Via Ostienses, no outro extremo de Roma. Paulo também fora acompanhado em sua última jornada terrestre por um pequeno grupo de fiéis que o seguiam à distância. Entre eles estavam Lucas, o médico, e Eúbulo, o legionário, e também Púdeis e Lino, o forte e fiel Lino, em quem Pedro confiava mais do que em qualquer outro e a cujas mãos entregara a direção da comunidade cristã de Roma. Entre eles viam-se igualmente umas poucas mulheres. Paulo os saudou com seus últimos olhares e em seus últimos pensamentos os recomendou a Deus. Agora já não receava pelo futuro das congregações. Plantara-as com raízes profundas e a violência das tempestades apenas produziriam o efeito de as tornar mais profundas ainda. Cumprira conscienciosamente sua tarefa, e depois dele, fortes mãos a continuariam.
pelejei uma boa peleja, disse outra vez consigo ao chegar ao lugar da execução. E de novo reviu rapidamente o Saulo e o Paulo dos anos passados. Nada havia que ele pudesse ter feito diversamente. Os erros e pecados que cometera quando era Saulo já nada significavam, pois haviam sido resgatados com o sangue de Yeshua, o Messias, seu suor e seus sofrimentos. Saulo, aliás, também servia a Deus a seu modo, de acordo com sua convicção, com todo o coração e toda a alma. Nas ocasiões em que ocorrera, tudo devia ter sido como foi. Fizera o que lhe parecera ser a vontade de Deus e nada fizera tendo em vista seu interesse pessoal. Sua vida fora um longo sacrifício no altar de Deus. Até a parte que vivera sem o Messias ou antes contra o Messias, o antigo Saulo a consagrara a Deus. Toda a sua existência não passara de uma incessante jornada para aproximar-se de Deus. Agora atingira o termo, achava-se junto dele. Sua vida era um todo perfeito, porque em toda ela guardara a fé. A morte fazia parte da sua missão. Tudo era como devia ser. Todo ele estava cheio da perfeição dos justos, o que considerava mercê especial da graça divina. E era um milagre especial da graça o sentimento da retidão fortalecê-lo em seus últimos momentos. Cumprira o seu dever, e agora o justo julgador cingia-lhe a fronte com a coroa dos justos. Devido aos fortes elos que o prendiam ao Senhor do Universo, Paulo dirigiu-se com firmes passos para o cepo em que sua cabeça ia ser separada do corpo pela espada do carrasco. Sendo cidadão romano, pouparam-lhe a última humilhação e tortura dos açoites. Nem o fizeram sofrer a morte na cruz. Paulo não considerava sua morte iminente um martírio, era uma parte essencial de sua missão, era a integralização de sua vida. Naqueles últimos instantes, sua paz espiritual comunicou-lhe uma grande majestade. Dirigiu um olhar de despedida aos companheiros que se portavam com a mesma dignidade serena. Um legionário aproximou-se para vendar-lhe os olhos. Isso não é necessário, inquiriu mudamente. A lei o determina? Respondeu o soldado. Paulo sujeitou-se a receber a venda. Mesmo então, o seu respeito à lei não o abandonou. Uma das mulheres entregou o seu véu ao legionário. Paulo agradeceu-lhe com um olhar. O soldado vendou-lhe os olhos e agora tudo estava preparado. E Paulo ajoelhou-se e colocou a cabeça sobre o cepo. A graça de nosso Senhor Yeshua, o Messias, seja com todos vós, disse ele, abençoando-os. Nos poucos momentos de trevas que precedeu sua morte, Paulo viu novamente a visão que tantas vezes tivera depois do martírio de Estevão. A do anjo alvo e radioso com o corpo mergulhado nas pedras e as asas erguidas para o vôo. Naquele momento, Paulo se sentiu transformado num anjo, sentiu as asas o erguerem, agora sentia-se voar e via o mundo muito embaixo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, foram as últimas palavras do apóstolo dos gentios. Na manhã do sábado seguinte, grande agitação reinava entre os numerosos fiéis da sinagoga de Augusto, no bairro de Além-Tibre. E é que chegara de Jerusalém a notícia de que a tempestade que havia tanto tempo se acumulava na Judéia contra o poder de Roma havia-se finalmente desencadeado. Os judeus se revoltaram, derrotando as forças do procurador Festo. E mais uma vez, depois de tantos anos, Jerusalém se encontrava em mãos judaicas. Jerusalém se achava livre.
foram mistos os sentimentos com que a congregação judaica de Roma recebeu essa notícia. Sentia alegria, mas também sentia medo pela incerteza de seu destino. Receavam por si próprios, por viverem na capital do império, porém, muito mais pelo destino de seu templo. Tremiam pela sorte daquele supremo símbolo da unidade judaica, a seus olhos mais importante do que a independência nacional. Os moços regozijavam, embora soubessem que o resultado final era ainda duvidoso. E os velhos, recordando-se das numerosas revoltas havidas e dos préstitos triunfais de cativos rebeldes a passarem pelas ruas de Roma, enchiam-se de grande temor pelo destino da cidade santa e de seu templo. Mas, naquele sábado, também comentavam outro acontecimento sensacional, que era a execução dos 2 apóstolos. O martírio dos cristãos cicatrizara a cisão das congregações, mesmo antes da morte dos apóstolos. E se qualquer amargor houvesse sobrevivido à dor comum das longas perseguições, havia-se agora dissipado totalmente. De certo modo, os fiéis associaram as 2 coisas, a rebelião de Jerusalém e o martírio dos apóstolos. Depois do sermão da manhã, Sabatai Zadok, o velho rabi da congregação, procurou restabelecer a calma. Não sabemos se a mão de Israel poderá vencer a espada de Edom. É certo que todas as coisas são possíveis a Deus, mas que é o poder terrestre de Israel contra o poder terrestre de Edom? Não é o mesmo que um espinheiro contra uma grande floresta? Mas, em verdade vos digo que o Espírito de Deus já venceu o poder de Edom, aqui na cidade de Roma. Todos os fiéis encararam admirados o pregador. Todas as coisas são possíveis a Deus, exclamou uma voz. Todas as coisas são possíveis a Deus, repetiu Sabatai Zadok. Eu vos digo que Edom já foi vencido. Que quer dizer, Rabi? Perguntou um dos presentes. Não vedes o que sucede em Roma? Quanto mais queimam os crentes no Messias, quanto mais os atiram às feras, maior se torna seu número. Vede, Roma combate Jerusalém com a espada, e Jerusalém combate Roma com o espírito. A conquista da espada é temporária, mas a conquista do espírito é eterna. Chegamos assim ao final do livro O Apóstolo, de Sholem Asch.